Amado irmão e irmã em Cristo, hoje vamos refletir sobre um tema muito sério, baseado na Palavra de Deus e nos escritos inspirados do Espírito de Profecia através de Ellen White. Quais são os 5 pecados que mais destroem a vida do ser humano? Não estamos falando apenas de pecados visíveis, escandalosos, mas de armadilhas espirituais que muitas vezes se instalam silenciosamente em nosso coração e acabam nos afastando da presença de Deus, minando a nossa fé, corroendo nossas forças espirituais e comprometendo a salvação eterna. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo, lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui é o meio-dia e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte. Deus tem bênçãos especiais para a sua família. Tenha fé. A Bíblia nos mostra claramente que o pecado é o maior separador entre Deus e o homem. O profeta Isaías declara: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Essa é uma verdade fundamental. O pecado nos afasta de Deus, mas alguns tipos de pecado exercem um poder destrutivo ainda mais devastador, porque atacam diretamente as bases da fé, da comunhão e da santidade. Ellen White, em seus escritos, frequentemente advertiu que o povo de Deus, especialmente nos últimos dias, deveria estar vigilante contra pecados que não apenas mancham a consciência, mas que deformam o caráter, destroem a vida espiritual e colocam em risco a eternidade. Ela declarou em Caminho a Cristo: o pecado parece pequeno aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é um mal terrível, capaz de afastar a alma da fonte da vida. Portanto, precisamos compreender de forma clara quais são os pecados que mais destroem a nossa vida, para que possamos identificá-los, confessá-los e abandoná-los com a ajuda do Espírito Santo. O primeiro pecado que Ellen White e as Escrituras destacam é o orgulho. Foi o pecado original de Lúcifer, que desejou ser semelhante ao Altíssimo, exaltando-se acima da vontade de Deus. A Bíblia nos adverte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. O orgulho é o pecado que fecha a porta do coração para o arrependimento, pois a pessoa orgulhosa não reconhece sua necessidade de Deus, não admite seus erros e prefere confiar em si mesma. Ellen White escreveu: de todos os pecados, o orgulho é o mais incurável, pois fecha a alma para a graça de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Quantas famílias já foram destruídas por causa do orgulho? Quantos relacionamentos se romperam porque alguém não quis perdoar ou não quis pedir perdão? O orgulho impede a humildade necessária para seguir a Jesus. Um segundo pecado devastador é o amor ao dinheiro e às riquezas. O apóstolo Paulo escreveu: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6:10. Não é o dinheiro em si que é o problema, mas o amor desordenado por ele, a obsessão pela riqueza e pelos bens materiais. Ellen White advertiu em Conselhos sobre Mordomia: o perigo maior para o povo de Deus é o amor ao mundo e às riquezas, pois isso desvia o coração da obra de Cristo e do preparo para a eternidade. Muitos cristãos deixam de lado sua comunhão, negligenciam o sábado, esquecem-se da oração e do estudo da palavra, porque estão correndo atrás de dinheiro, status e sucesso. O resultado é uma vida espiritual seca e uma fé cada vez mais fraca. Agora, eu quero que você participe comigo neste momento. Escreva aqui nos comentários: Senhor, tira o orgulho e a cobiça do meu coração.
Essa é uma oração que precisa estar constantemente em nossos lábios, pois somente Deus pode purificar nossas motivações e colocar em nós um espírito de contentamento e gratidão. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. O terceiro pecado que destrói a vida é a luxúria e a impureza sexual. O apóstolo Paulo foi muito claro: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Vivemos em uma era em que a impureza é normalizada, incentivada e até celebrada pela sociedade. A pornografia, o adultério, a fornicação e a imoralidade são tratados como coisas comuns, mas diante de Deus são pecados gravíssimos. Ellen White advertiu: a impureza corrompe a imaginação, destrói a espiritualidade e fecha o coração para o Espírito de Deus. É uma praga mortal que se alastra em silêncio e destrói tudo o que toca. Mensagens aos jovens. Quantos jovens estão tendo suas forças espirituais drenadas por causa da pornografia? Quantos casamentos são arruinados por causa da infidelidade? É um pecado que destrói de dentro para fora. O quarto pecado é a murmuração e o espírito crítico. Pode parecer algo pequeno, mas é extremamente destrutivo. No deserto, Israel caiu repetidas vezes porque murmurava contra Deus e contra Moisés. Em Números 14:27, Deus disse: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Ellen White advertiu que a murmuração destrói a fé, apaga a gratidão e abre espaço para a dúvida e a rebelião. Muitas vezes, dentro da própria igreja, vemos críticas, contendas, fofocas e murmurações que apenas dividem o povo de Deus e enfraquecem a missão. Ao invés de edificar, a murmuração destrói. Ao invés de unir, separa. E o quinto pecado é talvez o mais perigoso de todos: a indiferença espiritual. É a mornidão descrita em Apocalipse 3:15 e 16, onde Jesus diz à igreja de Laodiceia: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ellen White declarou que o maior perigo para os cristãos dos últimos dias não é a perseguição, mas a indiferença espiritual, a acomodação, o viver sem fervor, sem oração e sem estudo da palavra. Esse pecado é traiçoeiro porque a pessoa pensa que está bem, quando na verdade está distante de Deus. É como alguém que adoece sem perceber os sintomas até que já é tarde demais. Agora eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, desperta minha vida espiritual. Que seja um clamor sincero para que o Espírito Santo reacenda em nós o fervor da fé. Esses 5 pecados: orgulho, amor ao dinheiro, luxúria, murmuração e indiferença espiritual, são como venenos mortais que corroem a alma, enfraquecem a fé e destroem vidas. Mas há esperança, porque Cristo é poderoso para nos libertar de cada um deles. A promessa é clara em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No primeiro bloco, vimos de forma geral os 5 pecados que mais destroem a vida do ser humano: o orgulho, o amor ao dinheiro, a luxúria, a murmuração e a indiferença espiritual. Agora, vamos nos aprofundar em cada um deles, analisando não apenas como atuam na vida das pessoas, mas também como podemos combatê-los pela graça de Cristo. O objetivo não é simplesmente apontar falhas, mas mostrar o caminho da vitória em Jesus. Comecemos pelo orgulho, raiz de muitos outros pecados. O orgulho foi o pecado de Lúcifer, conforme descrito em Isaías 14:13 e 14.
E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de autoexaltação o levou à queda. Ellen White, em O Grande Conflito, escreveu: o pecado teve origem no desejo de Lúcifer de exaltar-se acima de Deus. Esse espírito de orgulho e independência é o mesmo que hoje se manifesta em todos os que procuram seguir sua própria vontade em vez da vontade de Cristo. O perigo do orgulho é que ele mascara a necessidade de dependência de Deus. A pessoa se torna autossuficiente, confia em suas próprias forças, sabedoria e méritos. Por isso, o orgulho é um pecado que fecha as portas para o arrependimento. A cura só pode vir quando, à semelhança de Cristo, escolhemos a humildade. Filipenses 2:5-7 nos mostra o exemplo de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Quero que você escreva aqui nos comentários: Senhor, dá-me um coração humilde. Essa declaração pública é também um compromisso com Deus de abandonar o espírito de orgulho e buscar o modelo de humildade em Cristo. Passemos agora ao amor ao dinheiro, um dos maiores obstáculos para a vida espiritual. Jesus foi categórico em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ellen White foi firme em seus conselhos sobre esse tema. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, ela declarou: o desejo de riquezas é uma paixão enganosa que se apodera da alma e a afasta de Cristo. Muitos sacrificam sua integridade, sua fé e até sua família em busca de acumular tesouros que perecem. O amor ao dinheiro faz com que muitos negligenciem a obra de Deus. Quantos deixam de guardar o sábado por causa do trabalho? Quantos negligenciam o dízimo e as ofertas por causa da avareza? Quantos sacrificam a comunhão diária porque estão ocupados demais, correndo atrás de lucros e status? A solução que a Bíblia apresenta é aprender o contentamento. Paulo, em Filipenses 4:11-12, declarou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O contentamento é o antídoto para a cobiça. É quando reconhecemos que o nosso tesouro verdadeiro está nos céus e não nas coisas desta terra. Escreva aqui nos comentários: meu tesouro está em Cristo. Que isso seja um lembrete diário de onde deve estar o nosso coração. O terceiro pecado é a luxúria, ou a impureza sexual em suas variadas formas. A Bíblia é enfática ao mostrar os perigos desse pecado. Em Provérbios 6:32 lemos: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Ellen White advertiu em Mensagens aos Jovens: a impureza degrada a imaginação, envenena o coração e destrói o respeito próprio. O homem que cede às paixões se torna escravo delas e perde o senso da presença de Deus. Esse pecado é particularmente perigoso porque ataca o corpo, que é templo do Espírito Santo. Vivemos em uma geração onde a pornografia está a apenas um clique de distância e milhões estão caindo nesse laço de Satanás. Ellen White escreveu em Mente, Caráter e Personalidade: a pureza é o maior tesouro de um jovem ou de uma jovem. Aqueles que se entregam às paixões não apenas destroem sua paz, mas apagam a voz do Espírito em sua vida. A vitória sobre esse pecado não vem por força de vontade humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Paulo aconselha em 2 Timóteo 2:22: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz,
com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. O segredo é fugir, não se expor, e ao mesmo tempo encher a mente com a palavra de Deus. Quero que você escreva: Senhor, purifica meus pensamentos. É um clamor necessário para que o Espírito Santo opere uma limpeza em nossa mente e coração. O quarto pecado é a murmuração e o espírito crítico. Israel, no deserto, é o maior exemplo das consequências devastadoras desse pecado. Apesar de terem visto os milagres de Deus no Egito, ao atravessarem dificuldades, murmuravam constantemente. Em Números 21:5 está escrito: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois aqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. O resultado dessa murmuração foi a ira de Deus e a morte de muitos. Ellen White declarou em Patriarcas e Profetas: A murmuração é a semente da rebelião. Ela apaga a gratidão, destrói a fé e conduz o coração à incredulidade. Infelizmente, esse espírito crítico se manifesta também dentro da igreja hoje. Muitos preferem criticar os líderes, falar mal dos irmãos e semear discórdia, em vez de orar e apoiar a obra de Deus. O perigo é que esse espírito divide o corpo de Cristo e impede o avanço da missão. O conselho bíblico é simples: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2:14. Precisamos substituir a murmuração pela gratidão e a crítica destrutiva pela oração intercessora. Escreva aqui nos comentários: Senhor, põe gratidão em meu coração. A gratidão é a arma mais poderosa contra o espírito de murmuração. Por fim, o quinto pecado, a indiferença espiritual, também chamada de mornidão. É descrita na mensagem à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:15-16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ellen White declarou em Testemunhos para a Igreja, volume 1. A mornidão é mais perigosa do que a oposição aberta, pois a alma que está fria pode perceber sua necessidade, mas a alma morna acha que está bem e não vê que está em perigo de perdição. A indiferença espiritual se manifesta na negligência da oração, no estudo superficial da Bíblia, na falta de envolvimento na missão da igreja e na acomodação diante do pecado. Muitos pensam que basta ser membro da igreja, frequentar os cultos e já estão salvos. Mas Jesus pede zelo, fervor e arrependimento. Ele diz em Apocalipse 3:19, Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A solução para a mornidão é buscar diariamente o batismo do Espírito Santo, render-se completamente a Cristo e viver uma vida de constante comunhão. Escreva aqui nos comentários: Senhor, reacende meu fervor espiritual. A vitória sobre os pecados que mais destroem a vida não acontece de forma repentina, como um passe de mágica, mas é o resultado de uma caminhada diária com Cristo. O apóstolo Paulo descreve essa experiência como uma luta espiritual, onde a carne luta contra o espírito. Em Gálatas 5:16-17, ele declara: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui está a chave. Andar no Espírito significa permitir que o Espírito Santo governe nossas escolhas, pensamentos e desejos. Ellen White, em Caminho a Cristo, enfatiza que não temos forças em nós mesmos para vencer, mas Cristo nos concede esse poder. Ela escreveu: Você não pode mudar o seu coração, não pode, por si mesmo, entregar suas afeições a Deus, mas pode escolher servi-lo, pode dar-lhe a sua vontade, e então Ele operará em você tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Essa é uma verdade libertadora.
O pecado não é vencido pelo esforço humano isolado, mas pela entrega diária da vontade a Deus. É nesse ponto que muitos falham, desejam a vitória, mas não estão dispostos a render sua vontade por completo ao Senhor. Tomemos o exemplo do orgulho. Quantos oram pedindo humildade, mas continuam buscando reconhecimento, aplausos e posições de destaque? A humildade só nasce quando reconhecemos nossa total dependência de Cristo. O próprio Jesus disse em João 15:5: "Sem mim nada podeis fazer." Ellen White acrescenta em O Desejado de Todas as Nações: o coração de Cristo estava em constante submissão ao Pai. Nele não havia orgulho ou exaltação própria. Sua vida foi uma demonstração prática de que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço. Você que está me ouvindo agora, escreva nos comentários: "Eu escolho servir e não ser servido." Essa declaração nos ajuda a lembrar que o verdadeiro discípulo segue o caminho da humildade e do serviço. No caso do amor ao dinheiro, a vitória começa quando reconhecemos que tudo pertence a Deus. A Bíblia diz em Ageu 2:8: "Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos." Quando devolvemos fielmente os dízimos e ofertamos com generosidade, estamos treinando nosso coração para não ser escravo das riquezas. Ellen White, em Educação, afirmou: "A verdadeira prosperidade depende de reconhecermos a Deus como dono de tudo. Quando o servimos com nossos bens, Ele promete nos suprir segundo sua riqueza em glória." Você gostaria de viver livre da escravidão da avareza? Então escreva: "Meu coração pertence a Deus, não ao dinheiro." Essa é uma confissão de fé que abre espaço para que o Senhor nos ensine a viver no contentamento e a usar os recursos em favor do seu reino. Quanto à luxúria, é necessário compreender que esse pecado tem raízes profundas, ligadas ao coração e aos pensamentos. Jesus disse em Mateus 5:28: "Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela." Ou seja, não se trata apenas de atos externos, mas de pensamentos internos. Ellen White escreveu em Mensagens aos Jovens: "A mente deve ser guardada com toda a diligência, porque dela procedem as saídas da vida. Se os pensamentos são corrompidos, o coração se tornará impuro e a vida refletirá essa impureza." A solução prática está em duas frentes: fugir da tentação e ocupar a mente com coisas puras. Filipenses 4:8 nos orienta: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." Em outras palavras, não basta rejeitar pensamentos impuros, é preciso substituí-los por pensamentos santos. Se você quer a vitória nessa área, escreva agora: "Senhor, enche minha mente com a tua palavra." Essa oração escrita é também um compromisso de buscar a pureza de coração. Em relação à murmuração, é importante destacar que muitas vezes esse pecado começa com pequenas insatisfações que não são levadas a Deus. Em vez de orar, a pessoa reclama. Em vez de confiar, critica. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, disse: "Se o povo tivesse lembrado as misericórdias do Senhor e agradecido por sua bondade, teriam sido poupados de muitos pecados e tristezas. Mas esqueceram suas obras e murmuraram contra ele." A cura para esse pecado está na prática da gratidão. O salmista nos ensina em Salmo 103:2: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios." Quando cultivamos a gratidão, o espírito de crítica e murmuração perde espaço. Por isso, quero que você escreva: "Hoje escolho agradecer em vez de murmurar." Essa declaração é um exercício espiritual que fortalece o coração contra a tentação da insatisfação. Por último,
A indiferença espiritual ou mornidão é talvez o pecado mais perigoso, porque faz a pessoa acreditar que está segura quando, na verdade, está perdida. Ellen White advertiu em Testemunhos Seletos, volume 1. A indiferença é o estado mais perigoso para uma igreja. Quando há oposição aberta, o perigo é percebido e o povo de Deus busca refúgio em Cristo. Mas quando há indiferença, não há senso de perigo e as almas adormecem até ser tarde demais. A cura para a mornidão é buscar um reavivamento genuíno. Isso significa voltar à oração fervorosa, ao estudo profundo da palavra e ao envolvimento na missão. Jesus disse em João 15, 7 e 8: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fruto de uma vida de comunhão é o testemunho vivo, o zelo pela obra de Deus e o fervor espiritual. Se você deseja esse reavivamento, escreva agora: Senhor, desperta minha vida espiritual. Meus irmãos e irmãs, percebam como cada pecado tem um antídoto em Cristo. Contra o orgulho, temos a humildade de Jesus. Contra o amor ao dinheiro, o contentamento e a generosidade. Contra a luxúria, a pureza e a santidade de pensamentos. Contra a murmuração, a prática da gratidão. E contra a indiferença espiritual, o reavivamento pelo Espírito Santo. Ellen White resume isso em Atos dos Apóstolos. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. A morte para o eu e pecado, e uma vida inteiramente nova. Essa mudança só pode ser efetuada pela operação eficaz do Espírito Santo. Assim, entendemos que a verdadeira vitória não é alcançada em nossas próprias forças, mas no poder de Cristo, habitando em nós. A mensagem da cruz é que Jesus não apenas nos perdoa dos pecados, mas nos liberta do poder deles. Romanos 6,14 declara: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que não precisamos continuar escravos desses pecados destrutivos. Ellen White escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 1, Cristo espera que cada alma seja vencedora. Ele derramou sua vida para que, pelo seu poder, possamos resistir a cada tentação e ser mais que vencedores. Essa promessa é para mim e para você. Agora quero convidar você a refletir. Qual desses 5 pecados tem tentado destruir sua vida? O orgulho, o amor ao dinheiro, a luxúria, a murmuração ou a indiferença espiritual? Identifique esse ponto fraco e entregue a Jesus hoje. Ele tem poder para libertar. Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego a Ti o meu coração. Perceber a gravidade dos 5 pecados que mais destroem a vida é apenas o início. O passo seguinte é compreender como esses pecados se manifestam no cotidiano e de que forma podemos combatê-los de maneira prática. Muitas vezes pensamos que o orgulho, o amor ao dinheiro, a luxúria, a murmuração e a indiferença espiritual são pecados grandes demais para nós. Mas a verdade é que eles se infiltram de maneira sutil em situações comuns, até mesmo dentro da igreja, nas relações familiares e no trabalho. Ellen White nos alerta em Testemunhos para a Igreja, volume 2. Satanás sabe bem que o coração não vigiado é facilmente levado ao pecado. Por isso, ele apresenta tentações em formas que parecem pequenas e inofensivas, mas que, aceitas, abrem a porta para a queda espiritual. É exatamente assim que esses pecados agem. O orgulho pode se disfarçar de autoestima. O amor ao dinheiro pode se camuflar como prudência financeira. A luxúria pode ser justificada como atração natural. A murmuração pode parecer apenas uma opinião sincera, e a indiferença espiritual pode ser confundida com equilíbrio ou moderação. A Bíblia nos mostra exemplos claros desses pecados em ação. Vejamos o orgulho.
Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao contemplar sua cidade magnífica, declarou em Daniel 4:30: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Seu coração estava tomado pela exaltação própria. O resultado foi a disciplina divina. O rei perdeu a razão e passou anos vivendo como animal até reconhecer que o Altíssimo governa sobre todos os reinos. Essa história nos ensina que o orgulho sempre será abatido. O amor ao dinheiro é ilustrado em Judas Iscariotes. Ellen White escreve em O Desejado de Todas as Nações: Judas amava o grande mestre e desejava estar com ele. Sentia-se atraído por sua vida de amor e serviço, mas não entregou completamente sua vida a Cristo. A cobiça era sua paixão dominante e ele a alimentava até que se tornou sua ruína. Judas não caiu de repente, mas alimentou a avareza até que ela o levou a trair o Salvador por 30 moedas de prata. Isso nos mostra como o apego ao dinheiro endurece o coração. Sobre a luxúria, temos o exemplo de Sansão, que, dotado de força extraordinária e chamado para libertar Israel, perdeu-se por causa de seus impulsos. Em Juízes 16, vemos que, por causa do fascínio por Dalila, Sansão revelou o segredo de sua força e acabou preso e humilhado. Ellen White comenta em Patriarcas e Profetas: a paixão desenfreada o cegou, e a desobediência voluntária aos mandamentos de Deus trouxe sobre ele a desgraça e a morte. A lição é clara. A luxúria escraviza e destrói até mesmo os mais fortes, quando não é dominada pelo Espírito de Deus. A murmuração aparece repetidamente na jornada de Israel pelo deserto. Em Números 14:2, o povo murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou antes morrêssemos neste deserto. Essa atitude de constante queixa trouxe juízos severos e impediu toda uma geração de entrar na terra prometida. Ellen White afirma em Patriarcas e Profetas: nada ofende tanto a Deus quanto a ingratidão e a murmuração. Quando seu povo esquece suas misericórdias e reclama das dificuldades, revela falta de fé e confiança em seu cuidado. Já a indiferença espiritual é retratada na igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:15-16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma advertência solene contra a mornidão, que é a mistura de religiosidade com falta de fervor verdadeiro. Ellen White, em Testemunhos Seletos, volume 1, descreve essa condição como o maior perigo da igreja do tempo do fim. Agora pense comigo, quantas vezes você já identificou esses pecados em sua própria vida? Talvez você não se veja como orgulhoso, mas percebe que não aceita correção com facilidade. Talvez não se considere avarento, mas sente dor ao devolver o dízimo. Talvez não se veja preso à luxúria, mas consome conteúdos que alimentam pensamentos impuros. Talvez não se reconheça como murmurador, mas vive reclamando da igreja, do pastor, da família ou das circunstâncias. Talvez não se considere morno, mas percebe que já não tem mais o fervor de antes para buscar a Deus. Eu quero que você escreva nos comentários agora: Senhor, abre os meus olhos para ver os pecados ocultos. Esse ato simples de escrever é uma forma de quebrar a barreira do auto-engano e permitir que o Espírito Santo traga luz às áreas escondidas do coração. Ellen White também ensina que, embora esses pecados sejam destrutivos, há vitória disponível em Cristo. Em A Ciência do Bom Viver, ela diz: aquele que se entrega a Cristo não precisa ser vencido pelo inimigo. O poder de Cristo é suficiente para subjugar toda tendência pecaminosa. Isso significa que não estamos condenados a viver sob o domínio do orgulho, do amor ao dinheiro, da luxúria, da murmuração ou da indiferença.
A graça de Cristo é maior do que o poder do pecado. A vitória, porém, exige disciplina espiritual. Paulo escreve em 1 Coríntios 9, 27, «Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado». Ellen White reforça esse princípio em Atos dos Apóstolos. A vitória só é alcançada pela oração perseverante e pelo esforço constante. A religião não é uma emoção passageira, mas um princípio permanente, uma entrega diária a Deus. Se você deseja começar essa caminhada de vitória hoje, escreva: Eu escolho lutar em Cristo contra os pecados que destroem a minha vida. Isso não é apenas uma frase, mas uma decisão diante do Senhor. Amigo e amiga que me acompanha, saiba que o céu está interessado na sua vitória. Os anjos estão ao seu lado para ajudá-lo na batalha contra esses pecados. O Espírito Santo deseja encher sua vida com poder e Cristo intercede por você diante do Pai. Não há motivo para viver derrotado. Agora, eu quero que você compartilhe aqui nos comentários. Qual desses 5 pecados você sente que mais tem lutado contra? Escreva também o nome da sua cidade, porque eu quero orar especificamente por você, apresentando a sua luta diante do Senhor. No final deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar a frase que mais falou ao seu coração, escrever o seu nome e a sua cidade para que eu ore por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja, porque muitas pessoas precisam dessa mensagem. E inscreva-se no canal ativando o sininho, para que juntos possamos continuar crescendo em fé e vencendo pelo poder de Cristo. Cada vez que você interage, essa mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.